A importância da saída de campo para a formação do geógrafo é fundamental de várias maneiras. Começando pelo olhar muito mais crítico e observador de tudo que os olhos alcançam na paisagem, que esses momentos, fora das salas de aula tradicional, proporcionam. Um vale encaixado, rodeado de serra, de montanhas. Somado ao olhar aguçado, a aula de campo acontece durante os momentos mais diferentes, como dentro do ônibus através dessas janelas, durante o caminho até o destino. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai para a Defesa Civil do Rio de Janeiro. O destino escolhido para a saída de campo foi estratégico, visto que conseguiu relacionar diretamente com a disciplina de áreas de risco geoambiental. Teresópolis e especialmente Petrópolis são cidades que sofrem com movimentos de massa devido à instabilidade de suas íngremes encostas e com frequentes inundações e alagamentos. Em tempo real, né? Que a mídia reverberou, a gente sabe que não é uma realidade, sabe? Tanto de campo, e olha, óbvio, é Petrópolis, eu vou me livrar disso. Mas eu não estou com a responsabilidade lá da ponta, né? Que é de lidar com isso. Mas naquele dia, a topografia concentrou a chuva e não deixou ela de dispersar. The whole world it is sleeping, but my world is you. Além da região apresentar relevo acidentado e clima agressivo, com épocas em que o volume da chuva é alto, diversas ações humanas são inadequadas e agravam problemas relacionados aos riscos socioambientais. De serra, de montanhas. As pessoas foram para lá numa época em que o Rio de Janeiro estava muito ruim, na questão de saneamento básico, de criminalidade, de poluição. As pessoas tentaram sair e buscar a vida melhor na região serrana. E aí começou a ocupação da região serrana. Depois teve a presença da família imperial, né? O imperador esteve lá, queria construir uma casa de veraneio, e aí isso teve um atrativo muito forte para a ocupação, desenvolvimento da cidade. A primeira fábrica de tecidos do Brasil foi lá em Petrópolis, assim como de cerveja. Enfim, aí começou o processo de urbanização da cidade, né? Que hoje é forte. As pessoas têm 278 mil habitantes em Petrópolis, 160 mil habitantes em Teresópolis, metade de Florianópolis, né? Mais ou menos. Mas ainda assim é uma região muito ocupada, muita área de risco suscetível. A grande ocupação humana veio impermeabilizar os terrenos da bacia de drenagem. Assim como a menor infiltração da água da chuva no solo, há o aumento do escoamento superficial, evidente em dias de grande volume de chuva em poucos minutos. A geomorfologia urbana deve ser permeada pela compreensão dos processos antrópicos e calcada nas soluções de alta engenharia. Os impasses e os conflitos são nocivos à noção de necessidade de conservação ambiental. Se as cidades padecem com enchentes, tais como São Paulo e mesmo Petrópolis, isso deve-se também à própria evolução periurbana, na qual aumentam as áreas impermeabilizadas, e com isso os fluxos hídricos que correm aos médios cursos dos rios.
As feições geomorfológicas apresentadas constituem elementos típicos do relevo colinoso do Planalto Sudeste do Brasil. Contrariando a visão comumente aceita da morfologia de mar de morros como uma paisagem simples, a discussão dos contrastes existentes, produto da história evolutiva quaternária, torna-se importante na elaboração de estudos ambientais. Tem que olhar para a paisagem e tentar entender esse processo evolutivo da Terra. Isso é o que a vida sabe, chama de mares de morro. Né? Quando olhar aqui para o horizonte, é exatamente isso que parece. Né? Às vezes era um cara muito meio de ondulação, e essa ondulação formada pelo intemperismo. Com rochas, magma gera o solo, né? E aí os diferentes tipos de solo e minerais presentes vão gerar a vegetação. A partir desse momento, entramos na segunda parte da saída de campo, na qual iremos visitar o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parnaso. O parque é uma unidade de conservação federal de proteção integral, subordinado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, cujo objetivo maior é o de preservar amostras representativas dos ecossistemas nacionais. Criado em 30 de novembro de 1939, o Parnaso é o terceiro parque mais antigo do país, representando um importante marco da história das unidades de conservação brasileiras. Porque se for errado, já era. O parque foi criado para proteger a excepcional paisagem e a biodiversidade desse trecho da Serra do Mar na região serrana do Rio de Janeiro. São 20.024 hectares protegidos nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. Ao final da trilha do cartão postal, com vista privilegiada da Serra do Mar, os geógrafos Maria Carolina Vilaça Gomes da UERJ e Fernando Pessoa da UFRJ trazem o melhor que as saídas de campo podem proporcionar. Uma aula que traz a teoria e prática de maneira aprofundada. Se você não chamar o Cambirela de montanha, vai chamar o quê de montanha? Tá lá no estado de Santa Catarina, né? Ali na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina, porque é ali, né, ali em Garuva, é o finalzinho da Serra do Mar. Esse tipo de relevo se estende ainda um pouco mais a sul, até o Rio Grande do Sul, que é a Serra Geral, né? Vira oceânico continental e vira continental. O que significa dizer que esse amontoado de materiais que se forma no meio, ele vai contar um pouco de toda essa história evolutiva. Então a abertura do Oceano Atlântico está muito ligada justamente a esses pontos onde tudo tem muita energia. É uma água que tem muita energia, que vai cair sobre rochas que estão extremamente fraturadas e falhadas, ou seja, que oferece muitos caminhos preferenciais. As rochas que condicionam o relevo do Rio de Janeiro estão representadas principalmente por granitos ignáceos, né? Então o Rio de Janeiro tem muitas rochas formadas num ambiente colisional. Isso muitas vezes é interessante quando você vai conversar com as pessoas, né? A gente pensa muito quando separou, né? Os continentes Estados Unidos se separaram. Mas nós tivemos a intrusão de massas magmáticas formando os chamados granitos pós-colisionais. Esses granitos pós-colisionais, eles ajudam muito a explicar. E grande profundidade é quanto? Já pararam para pensar? Tipo, em grande profundidade, núcleo da Terra, 1 quilômetro. É possível pensar que nós já tivemos altitudes aqui, talvez 2.000 metros ou 2 e pouco acima do atual. Então são granitos ignáceos mais ou menos da cidade. Beleza? Nossa Senhora, Dedo de Deus, Cabeça de Peixe, Santo Antônio, São João, São Pedro lá atrás. E aqui do lado o nariz com a verruga do frade. Tem um bloquinho lá no topo, né? Então vão, né, modelando, e também um processo de fraturamento. Esse fraturamento muitas vezes é pelo esquema de alívio de pressão, né? Que ali é rochas de grande profundidade, então hoje estão em superfície. Além de todos os pontos positivos já mencionados sobre a importância de uma saída de campo como essas, para a formação do geógrafo, os programas de educação tutorial em geografia estimulam uma troca importante entre os conhecimentos adquiridos pelos estudantes e a sociedade. Nada mais justo também, além de fundamental para a construção de um mundo melhor.
Por isso, o profundo agradecimento de todos os alunos da Geografia, ao professor Thales Furtado e ao PET da Universidade do Estado de Santa Catarina, por dias que ficarão marcados na memória de todos, como, sem dúvida, fizeram de nós melhores geógrafos. Obrigado e nos vemos na próxima! Take you to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told. When the evening pulls the sun down and the day is almost through, oh, the whole world it is sleeping, my world is you.